segundo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Promonize para mais uma aula de artes. E aí, vocês estão super animados, super criativos e cheios de vontade de fazer artes? Porque eu estou cheia de vontade de fazer arte. Vamos lá, pessoal? Para a gente começar, que tal a gente apreciar as releituras feitas por nossos colegas? Sim, na semana passada nós tivemos um grande desafio. Nós tivemos o desafio de criar releituras para uma obra do acervo do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E aí, me contem, foi difícil, foi fácil, foi desafiador, mas olha, eu recebi cada releitura no meu e-mail que eu fiquei muito orgulhosa e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então? Só para a gente relembrar, o que é uma releitura, né? É quando criamos algo nos inspirando em alguma coisa que já foi criada. Então, é diferente de uma cópia. É interpretar de uma nova forma. É criar de uma maneira diferente, acrescentando aquilo que gostamos, aquilo que a gente acha interessante, como, por exemplo, novos formatos, novas cores, não é mesmo? Vamos lá, então? A primeira proposta de releitura foi a obra do artista Alfredo Volpi chamada Quatro Bandeiras Brancas. E quem teve a tarefa de fazer essa releitura foi o nosso primeiro aninho. Olha que lindas essas releituras, pessoal. Eles foram muito criativos, eles mudaram os formatos, mudaram as cores, mudaram as posições e também mudaram o nome da obra. Olha só, temos, por exemplo, a obra da Maria Alice, que se chama As Três Formas. Ou também temos aqui, ó, As Quatro Bandeiras Amarelas. Olha, pessoal do primeiro ano, vocês arrasaram, ficaram lindas. Eu acho que o Alfredo Volpi ia ficar muito orgulhoso de vocês. E aí nós temos a nossa segunda proposta de releitura, do artista Cândido Portinari, chamada O Lavrador de Café. E quem ficou responsável por fazer essa releitura foi nada mais, nada menos do que o nosso maravilhoso segundo ano. Pessoal, vocês foram incríveis, as releituras ficaram muito legais, muito divertidas. Vocês usaram materiais diferentes, como, por exemplo, pintura, colagem, e o lavrador se transformou em várias coisas. Se transformou em mulher, se transformou em pescadora, se transformou em lenhador, se transformou em caçadora de fantasmas. Olha, pessoal, vocês usaram muito a criatividade de vocês. Parabéns, eu fiquei muito orgulhosa. Vamos para a nossa terceira opção de releitura, que foi a obra da Tarsila do Amaral, chamada Porto 1, feita pelo terceiro ano, né? Pessoal, o terceiro ano também arrasou. Teve uma mais criativa que a outra. Eles usaram colagem, eles transformaram os barquinhos em personagens de quadrinhos, eles usaram outras cores, outras formas. Também usaram, olha que legal, colagem de materiais como, por exemplo, folhas de verdade. Olha, temos aí até esmalte sendo usado, pessoal. Muito criativo mesmo. E também mudaram o nome, né? Algumas obras, olha só. Cidade Barcolina, muito legal. E Porto Nove. O Marcos me contou que Porto Nove é por conta do aniversário dele, que ele vai fazer 9 anos. Parabéns, Marcos. A sua releitura ficou muito maravilhosa, ficou muito incrível. Agora, nós temos aí a proposta do quarto ano. Eles tinham que fazer uma releitura desta obra da Anita Malfatti, chamada A Estudante. Vamos ver como ficou? Vamos dar uma olhada? Olha que legal, pessoal, muito legal também. Eles transformaram, eles mudaram as cores, mudaram os formatos, mudaram o nome, ficou muito criativo. Eu acho que todos vocês entenderam direitinho o significado da releitura, não é mesmo? Que a releitura não é uma cópia, é fazer do seu jeito, é criar de uma nova forma, com um novo olhar. Olha só, temos até animais sentadinhos no banquinho. Ai, ficou muito lindo, gente. Muito fofo mesmo. E aí nós temos a última proposta de releitura, que foi a obra do artista Di Cavalcanti, chamada As Cinco Moças de Guaratinguetá. E quem fez as releituras desta obra foram o quinto ano, foi o nosso quinto ano maravilhoso. Olha só, pessoal,
ficaram muito legais. Eles transformaram essas moças em cachorros, em gatos, em homens. Olha, demais! Eles transformaram até em lhamas. Olha que legal a ideia da Gabriela. A Gabriela, no lugar dos rostinhos das moças, ela colou uma foto das amigas dela. Muito bem, Gabi. Ó, show de bola, pessoal. E também teve mudança de nome aí, né? Olha só, as 5 amigas de Santo André. Pessoal, ficaram lindas as releituras de vocês, de todos vocês. Por isso que eu trouxe aqui um pouquinho para compartilhar, para a gente ver aí o que os nossos amigos também estão fazendo, certo? E ó, arrasaram, pessoal. Muito bem, parabéns. Mas agora, que tal a gente voltar um pouquinho no nosso caderno de artes, né? Nós não estamos com o nosso caderno, mas todos os conteúdos que eu passo aqui nas videoaulas para vocês são do nosso caderno, tá? Então a gente não necessariamente precisa dele, porque eu estou passando todos os conteúdos com muito carinho para vocês, tudo bem? Então olha só, nós estávamos estudando nas aulas anteriores sobre texturas. Vocês se lembram? Vamos dar uma olhadinha. Outras texturas. Nas aulas anteriores, estudamos sobre as texturas e como podemos representá-las. Aprendemos sobre 2 tipos de texturas. Então, nós temos a textura tátil e a textura gráfica. Vamos tentar lembrar o que que é? Olha só. Textura tátil é quando reconhecemos pela sensação de macio, áspero ou rugoso através do nosso sentido do tato. Tato é pegar nas coisas e sentir, certo? Esse é o sentido do tato. Então, textura tátil. E a textura gráfica é quando reconhecemos pela visão. Então, é quando a gente reconhece uma textura olhando para algum objeto e esse objeto ele pode ter pontos representando essa textura, desenhos representando essa textura ou linhas representando essa textura. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos pensar um pouquinho aí. Tudo no nosso mundo tem alguma textura diferente, não é verdade? Até, por exemplo, os nossos próprios cabelos. Os cabelos das pessoas têm texturas diferentes. E a gente ser diferente é o que torna a gente muito mais especial. Já pensou se todo mundo fosse igual? Não ia dar certo, não é? Você já observou as texturas nas frutas e nos vegetais? Vocês têm o costume de ter uma alimentação saudável? Eu aqui em casa eu tenho uma alimentação muito saudável e eu adoro comer frutas e vegetais. E eu gosto muito de descobrir todas essas texturas diferentes que tem nas frutas, todas essas texturas diferentes que tem nos vegetais, porque tem uma grande variedade, não é mesmo? Vocês vão fazer um teste, vocês vão experimentar, fechar os olhinhos, tá? E aí, vocês vão passar a mão nas frutas e nos vegetais que você tem aí na sua casa. Peça aí para os seus pais colocarem as frutinhas e os vegetais na mesa. Então, vocês vão fechar os olhinhos e tocar nessas frutas e nesses vegetais e até tentar adivinhar. E aí, vocês vão descobrir as texturas, os detalhes, se aquela fruta é lisa, se aquela fruta é rugosa, se aquela fruta é macia, certo? A natureza, ela é cheia de texturas diferentes, não é? Incríveis, é um mar de descobertas. Então, a gente tem aí que ter muita atenção a esses detalhes para a gente perceber. Por exemplo, vocês já passaram a mão num abacaxi? O abacaxi, ele é áspero, né? Ele arranha, né? Vocês já passaram a mão num alface? É diferente do abacaxi. Ou, por exemplo, nos pelinhos do kiwi? Também é diferente. Ou no morango, numa mandioca, ou naquela textura lisinha do pimentão. Então, cada alimento, né, cada elemento da natureza vai ter a sua textura diferente. E isso é muito legal de descobrir, inclusive com os olhos fechados, porque aí você consegue ter mais atenção às texturas. E aí nós estamos descobrindo pela textura tátil, né? Porque nós estamos mexendo, nós estamos pegando. Tudo bem? Pessoal, eu tenho uma atividade muito divertida agora. Olha só. Você já fez carimbos com frutas e vegetais? Vocês sabiam que isso é possível? Claro, né, pessoal? Desperdiçar alimentos não é algo muito bacana, né? Mas eu fiz alguns experimentos aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então eu confeccionei alguns carimbos com frutas ou vegetais, tá? E o resultado foi a descoberta de algumas texturas gráficas bem interessantes. Então, eu vou passar o vídeo para vocês, nós vamos assistir e aí nós vamos comentando, tá? Eu vou mostrar como que eu fiz essas texturas gráficas. Vocês estão preparados? Sim? Então, vamos lá.
Espera só um pouquinho. Vamos lá, pessoal? Então, bora lá. Prestando bastante atenção. O que eu fiz? Eu peguei 3 frutas e legumes aí, né? Então, eu peguei um milho, um limão, um pedacinho de pimentão, uma tinta, um pincel e uma folha bem grande aí de sulfite. Tudo bem? O que eu vou fazer? Ó, eu vou passar devagarzinho a tinta na superfície que está cortada, tá vendo? E aí, eu vou carimbar isso no papel. Claro que para eu fazer isso, eu peguei algumas frutas e alguns legumes aí que estavam sobrando em casa, tá? E eu perguntei, claro, para minha família se eu poderia usar, se eu poderia utilizar, porque, lembrando, não é legal a gente desperdiçar. E olha que legal, pessoal, quando a gente carimba no papel, a gente consegue ver algumas texturas gráficas diferentes. Então, o limão vai deixar uma textura diferente. O pimentão vai deixar outra textura diferente. E o milho vai deixar outra textura bem diferente. E é legal a gente fazer todos esses testes. Olha que bacana. O pimentão ficou quase parecendo uma flor, não é? Esse formato dele bonito. O milho eu gostei muito de experimentar. Eu passei um pouquinho de tinta. Olha só, sempre vou passando um pouquinho, não melecando muito, tá bom? E aí, eu rodei esse milho para fazer a textura aí dos grãozinhos. Olha que legal, pessoal. Então, cada fruta, cada vegetal vai imprimir, né? Vai carimbar um tipo de textura diferente. Olha só que demais, pessoal. Legal, né? Eu acho muito legal a gente descobrir todas essas texturas. Muito bem, pessoal. Gostaram? Eu achei essa experiência super interessante, mas lembrando, não é legal a gente fazer isso com todos os vegetais que a gente tem na nossa casa, não é mesmo? É legal a gente economizar, não é? Então pega aquela fruta, aquele vegetal que tem aí que tá quase estragando, sabe? Que você não vai usar, esse tipo de coisa. Tudo bem? E também se não quiser fazer esse tipo de experiência, não tem problema algum, tá? Porque vai ter 2 desafios aqui nessa aula pra gente fazer. Então, olha só as fotos que eu coloquei aí para vocês. Tem alguns testes, né, com outros tipos aí de frutas, né? Por exemplo, tem a maçã, olha que legal que fica a maçã impressa. Ou o quiabo, olha que bonitinho que fica o quiabo, parece realmente uma florzinha, né? Tem também o teste do milho e o teste do limão. E esse teste do limão ficou muito melhor que o meu. Nossa, mas não tem problema, não é? A gente vai testando e vai se aprimorando, vai. Ok. Então vamos lá. Agora você tem um desafio, ou melhor, você tem 2 desafios. Pro, eu preciso fazer os 2 desafios? Calma aí que eu já vou te explicar. Vamos para o desafio número 1? Olha só, se você tiver tinta guache em casa, ou qualquer outro tipo de tinta, tá? Você vai pedir autorização para seus pais e responsáveis para fazer apenas um carimbo com uma fruta ou um vegetal. Não é para fazer com todas as frutas que você tem na sua casa. Não. Você vai testar aí com uma frutinha ou com um vegetal para você sentir como é que é essa experiência, tudo bem? Faça alguns testes em uma folha de sulfite e tire uma foto bem linda da sua experiência. Pro, aqui em casa não temos frutas e vegetais para usar para isso, né? Sem problema algum, pessoal. Vocês não têm a obrigação de fazer esse teste. Por isso que eu quis mostrar aqui no vídeo hoje para vocês saberem como é. Então, não conseguiu fazer? Não tem problema. Já vai para o desafio número 2, combinado? O desafio número 2 é o seguinte: você vai escolher várias frutas e vegetais que você tem aí na sua casa, tudo bem? Então, você vai separar um espaço aí de estudo, de desenho. Você vai colocar essas frutas e vegetais na sua frente, pegar uma folha de sulfite bem bonita, bem maravilhosa, e você vai tentar desenhar essas frutas e vegetais bem detalhadamente. O que é bem detalhadamente? Você vai tentar desenhar para mim as texturas. Então, se a fruta ela tem pelinho, como é que eu vou desenhar esses pelinhos dessa fruta? Se a fruta ela tem espinho, como é que eu vou desenhar esses espinhos dessa fruta? Então, eu quero que vocês tenham muita atenção. Não é desenhar correndo, né? Com pressa. Não, é desenhar com calma. Então, pelo menos aí umas 3 frutas ou vegetais, tudo bem? Então, é um desenho de observação. Você vai precisar prestar muita atenção naquilo que você está desenhando. Tudo bem? Então, temos aí o desafio número 1 e o desafio número 2. Você pode fazer os dois ou só o número 2. Combinado? Deu para entender?
Qualquer dúvida, lembrando, vocês podem me mandar lá no e-mail, certo? Então, vamos lá. Você pode fazer esses 2 desafios em uma folha A4. Lembrando que é importante ter o seu nome completo, a sua turma e a data que você fez a atividade. Assim fica muito melhor na hora que eu receber lá no meu e-mail. Combinado? Perfeito, pessoal! E não se esqueça de enviar a sua atividade da semana para o e-mail da Promonize, ok? monizesmoreno@gmail.com. Não esquece aí do S, combinado? Senão vai pro e-mail errado e fico muito triste. Capriche e faça sempre com muito, muito, muito carinho. Eu sei que vocês fazem sempre com muito carinho, não é verdade? Mais uma dica, pessoal. Anote na sua agenda a sua tarefa de artes. Assim não tem como você esquecer de fazer. Então, ó, hoje é dia 10, certo? Nós temos aí dia 11, 12, 13, 14, 15, 16 e só no dia 17 eu vou postar outra aula. Então, você pode anotar tarefa de artes, texturas de frutas e legumes até o dia 17/8/2020. Aproveitem a aula gravada que vocês têm. Vocês podem pausar, vocês podem voltar, assistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês têm aí um grande recurso na mão de vocês que vocês podem aproveitar e aprender no seu tempinho. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, lembrando, vocês podem escrever para mim. Combinado? Beijos ultra, super, mega coloridos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!